Quem está aproveitando é o Corinthians, né, que anunciou, que já acertou, inclusive, com o jogador Memphis Depay, 30 anos de idade, um daqueles nomes que a gente não esperava ver no futebol brasileiro, mas é outra coisa que a gente tem que se acostumar também, né? Porque, assim, tivemos Luizito Soares, Bright White, né, na pegada mais aleatória recentemente, entre alguns outros nomes, Bolassi é outro exemplo também. Virou um futebol manager, né? Exato, estamos vivendo um Brasfoot também, esses jogos que a gente contratava a rodo para o futebol brasileiro, um nome que o Corinthians consegue. Claro, tem toda a questão financeira envolvendo essa contratação do Memphis, né, como ele gosta de ser chamado, mas falando em qualidade técnica, por mais que seja um jogador sem contrato, acho que foge um pouco da regra, né? Esse é o que foge absolutamente da regra, assim. É o tipo de contratação que, na verdade, a gente tem diferentes formas de analisar, né? A primeira, que é a que mais interessa ao torcedor corintiano, é com relação à qualidade técnica. Qualidade técnica, o Depay chega para ser o melhor jogador do Corinthians. Assim, sem sombra de dúvida, disparado. A questão física, eu acho que é uma preocupação de um jogador que sofreu com lesões, com muitas lesões na carreira. A gente olha para o Depay com 30 anos, é um cara que há pouquíssimo tempo atrás a gente estava naquela ali dele despontar, chegando no Manchester United, depois não conseguiu, foi vestir a camisa do Barcelona, a expectativa grande também não conseguiu, no Atlético de Madrid também não conseguiu ter uma sequência maior como titular. Só que é um cara que, assim, na minha opinião, teria mercado, inclusive, talvez não na primeiríssima prateleira do futebol europeu, mas, assim, em clubes que jogam a Liga dos Campeões. E esse cara tá chegando para vestir a camisa do Corinthians. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Agora, outras questões que a gente não pode deixar de fora nessa contratação são as questões financeiras. De como é que o Corinthians vai fazer para poder pagar isso. Tudo bem, tem o patrocinador que vai arcar com a questão do salário e tudo mais, mas é um patrocinador que está envolvido em problema judicial até o pescoço. Então, assim, são questões que o torcedor corintiano também tem que ficar de olho, também tem que ficar preocupado. Agora, com relação à questão técnica, campo e bola, se o Depay chegar aqui e conseguir se manter saudável, conseguir se manter bem fisicamente, cara, assim, sem sombra de dúvidas, vai agregar demais ao Corinthians. E sabe o que eu fiquei pensando? Estou imaginando o dirigente do Corinthians, estava ali acertando com o Depay e tudo mais, proposta, e aí o Pedro se machuca na seleção brasileira. Imaginei deve ter pensado, agora o Flamengo vai atrás do Depay. Porque, né, questão financeira do Flamengo, houve até uma contraproposta do Depay nessa negociação com o Corinthians, mas é isso, a informação que a gente tem é um acerto, inclusive até o fim de 2026. Sim. É um contrato relativamente longo, né? Claro, o Depay ainda é jovem, essa idade para o futebol... Foi isso o tempo que 30 anos era perto de fim de carreira, fosse uma regra para isso. E é um nome também que o Corinthians buscava muito, de um jogador midiático, digamos assim. O próprio Balotelli foi um nome, né, especulado, mas assim, outro patamar hoje, né? Esquece, não, assim, de carreira. Cara, o Depay estava jogando a Eurocopa meses atrás, gente. Segundo maior artilheiro da história da Holanda. É outro papo, não tem comparação. Agora, além de ser o que o Corinthians precisava com relação à contratação de peso, de nome, também é o que o Corinthians precisa com relação ao campo, né? Porque o Depay, ele joga nessa função de centroavante, de 9, embora ele não seja o 9, mas ele tem jogado mais centralizado na Holanda. Na seleção holandesa, por exemplo, ele joga ali muito se alternando com o Gakpo, os dois. Não dá pra gente falar em dupla de ataque porque eles não ocupam exatamente a mesma faixa do campo juntos. Mas quando o Gakpo tá jogando um pouco mais avançado, ele joga como esse jogador por trás do 9. Quando o Gakpo às vezes recua, porque é um jogador que se movimenta muito também, ele também ocupa muito bem a área. Então, assim, pensando nas necessidades do Corinthians, na dificuldade de jogador para conseguir botar essa bola para dentro, você acabou de citar, o segundo maior artilheiro da seleção holandesa. Então, é um cara que, nesse sentido também, não só com relação à questão midiática, a questão do peso do nome, mas é uma necessidade que o Corinthians estava precisando também, pensando em elenco, em posição. E o Corinthians também tem outro nome que estava sem contrato, né, livre no mercado, que é o nome do peruano André Carrillo, né, encaminhou o acerto com mais um jogador nesse pós-janela, né? Digamos, numa forma de melhorar esse elenco nessa reta final de temporada. Aí um jogador que já estava, né, no futebol saudita há algum tempo, já é um outro nível, né, de enfrentamento. O Depay jogou, como você bem lembrou, Champions League até outro dia, mas um reforço de nível de seleção peruana, por exemplo. Jogou durante muito tempo bem na seleção peruana,
que também pode chegar ao Corinthians para ajudar nessa reta final. Claro, o Corinthians está vivo em 2 Copas, mas o grande foco é sair da zona do rebaixamento no Brasileiro. O Carrillo foi um cara importante para a seleção peruana na campanha que classificou historicamente o Peru de volta para uma Copa do Mundo, né? A gente está vendo aí, inclusive, imagens do gol dele marcado na Copa do Mundo. Um jogador de outro estilo, de velocidade, fumacinha, lado de campo, normalmente o lado direito. Agora, como você disse, está há muito tempo jogando na Arábia Saudita, né? A gente não sabe fisicamente. Tem 33 anos, ainda não é um jogador experiente, mas como você disse, 33 anos hoje, a idade não costuma dizer muita coisa. Depende muito da questão física do jogador. Ele é um cara que sempre foi leve, não é um cara assim de grandes lesões, de muitas lesões. Agora está muito tempo jogando num futebol que é pouco competitivo. Então a gente tem que ver como é que ele vai chegar aqui, essa adaptação ao futebol brasileiro. Mas dá para a gente entender também como uma contratação interessante, principalmente pela questão de estar sem salário, sem contrato, né? Exato, o Corinthians então se reforçando. Agora é hora de